mesa tem a medida certa, as cadeiras têm a medida certa, porque uma mente inteligente projetou tudo para que fosse dessa forma. Quando nós olhamos para a natureza, tudo funcionando da forma correta, a gente só pode olhar e dizer: eu me curvo diante da grandeza do Criador. Nenhum projeto, por mais que o camarada seja um grande cientista, ele não cria vida, ele não cria seres tão bem feitos, perfeitos, um ecossistema como o que nós temos. Nada disso. Somente um Criador é a explicação para um universo tão organizado e ordenado. Aí está a gente, os vermezinhos, coisas insignificantes, se achando melhores umas do que as outras, não é? Ah, só erra comigo uma vez, depois disso não tem perdão não. Aí você é o vermezinho, e Deus dizendo assim: eu perdoo você, eu te perdoo, você errou tantas vezes, mas eu ainda amo você e perdoo pelos seus pecados. E a gente, o vermezinho, com orgulho, um orgulho terrível, achando que Deus precisa da gente. Não é isso? Meu Deus, você é uma semente que acabou de sair um broto, você seca facilmente, só um ventozinho você já se resseca, e o vento já te leva como se fosse palha seca. A palavra de Deus, ela é inspirada, ela é poderosa, tá? Se houver algum problema, está em você, não nas Escrituras Sagradas. Se você não ama a mensagem e o que vai ser dito, o problema está em você. Aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus e têm o prazer nela. Nós, aqui na Igreja Renascer, nós temos esse cuidado de nos dedicarmos bastante à palavra de Deus, em sermos fiéis ao texto sagrado. Portanto, nós nos dedicamos, estudamos, oramos, pedimos a Deus para que nos ajude e nos dê sabedoria. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, o capítulo 40. Foi a leitura que fizemos agora há pouco, né? Porque, pois, dizes, ó Jacó, Isaías 40, 27, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos aprender, irmãos, sobre essa passagem? Meus queridos, nesse capítulo, no capítulo 40 do livro de Isaías, o profeta Isaías, ele tem o propósito de corrigir a concepção dos seres humanos sobre Deus e repreendê-los por terem pouca fé no período da adversidade. É isso que a gente vê nas pessoas. Essa mensagem aqui de Isaías, ela foi primeiramente dirigida à nação de Israel. Os povos da antiguidade, eles atribuíam suas vitórias e conquistas militares aos seus deuses. Quando uma nação invadia a outra, a nação que vencia, eles diziam: nosso Deus nos deu a vitória. Israel também entendia da mesma forma e corretamente. Só existia um Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e era Ele que lhes
protegia dos seus inimigos. O problema, irmãos, é que a nação pecou e Isaías aqui está profetizando e dizendo que os israelitas serão atacados e levados cativos para a Babilônia. É isso que Isaías está dizendo. Então Isaías está antecipando a sensação que esse povo terá durante o cativeiro. As sensações que eles terão. Qual é? A de que Deus, ele foi vencido. Os babilônios, os deuses dos babilônios venceram a Deus. Deus foi levado como prisioneiro. O povo de Deus foi atacado porque Deus não teve forças. Deus não era poderoso o suficiente. Essa era a sensação que esse povo estava tendo. Então o profeta Isaías antecipa essa sensação de que eles teriam, de que Deus foi vencido, de que Deus era impotente, ou então não se importava com eles. Por acaso, não é isso também que às vezes acontece conosco? Há momentos de sofrimento tão intensos, irmãos, e insuportáveis, a ponto de nós às vezes nos perguntarmos: será que Deus é impotente quando o mal nos sobrevém? Será que Deus não pode fazer nada por seus filhos quando eles sofrem? Porque parece que Deus não faz nada. Nós não temos coragem de falar com a boca, mas o coração, a mente, as nossas sensações, às vezes são essas. No tempo do sofrimento, nós nos sentimos, às vezes, assim, quando não deveríamos. Em resposta, o profeta Isaías, ele descreve a grandeza de Deus, o seu poder e a sua sabedoria na obra da criação. Sem utilizar instrumentos de precisão, Deus, ele fez o planeta Terra e o organizou na medida certa, na quantidade certa e no peso certo. Enquanto, irmãos, grandes projetos arquitetônicos precisam do auxílio de mão de obra, de trabalhadores e de maquinários potentes para levantar coisas pesadas, Deus, ele fez tudo sozinho e não teve nenhuma dificuldade e nem precisou fazer grandes esforços, pois essas coisas são pequenas para o tamanho do nosso Deus. É isso que Isaías quer falar. Aumente um pouquinho mais o fundo, irmão Cícero. Glória a Deus. Fundo musical. O profeta então vai perguntar no versículo 12. Versículo 12 de Isaías capítulo 40. Olha só, irmãos. Analise na sua Bíblia. Glória a Deus. Ó, Isaías mostrando a grandeza de Deus. Ele diz: vocês estão duvidando de Deus? Como se ele fosse impotente. Quem foi que mediu com o seu punho ou com uma concha as águas? Na minha Bíblia diz: quem mediu na concha da mão as águas? Ou seja, Isaías está dizendo: Deus é tão grande que as águas dos rios, dos mares e dos lençóis freáticos da terra cabem na concha da sua mão. Aleluia. Vocês estão achando
como se fosse coisa pequena, insignificante. Aí nós dizemos: Deus é tão impotente, Deus não faz nada. As coisas são tão pequenas e insignificantes para Deus. Aí no versículo 13, olha o que o profeta diz: quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro ensinou a ele como fazer as coisas? Quem foi que fez isso? Versículo 14: com quem o Espírito Santo tomou conselho, pediu conselho. Ei, tu acha que eu devo fazer a terra quadrada ou redonda? Quem foi que o Espírito Santo pediu conselho para fazer na obra da criação? Para que ele lhe desse entendimento. Quem deu entendimento ao Espírito de Deus? E lhe mostrasse as veredas do juízo, essa forma correta de você fazer. E lhe ensinasse sabedoria. E lhe fizesse notório o caminho da ciência. Ou seja, quando o Espírito de Deus estava criando e administrando o mundo, fazendo com que tudo funcionasse da forma certa, no lugar certo, no tamanho certo, no peso certo, tinha alguém lá aconselhando o Espírito Santo e dizendo a ele a forma certa dele fazer? Não! Mas ele não conseguiu, irmãos, fazer tudo isso da forma perfeita? Conseguiu? Sim! Então quem sou eu e quem é você para achar que Deus é impotente e que não está no controle das coisas que acontecem com você? Só porque você não entende a forma dele agir e a complexidade do seu trabalho. Quem é você para questionar a Deus? As coisas estão acontecendo do jeito que Deus quer e nada pode frustrar os seus planos ou fugir do seu controle. É isso que Isaías está dizendo. Ninguém aconselhou o Espírito Santo, ele fez tudo direitinho. Então não questione a Deus só porque você não está entendendo. Não é que ele é impotente, ele tem todo o poder, mas ele está administrando e fazendo do jeito que ele quer, com a sabedoria que ele tem. Aleluia. Versículo 15. Olha, eis que as nações são consideradas por Deus como a gota de um balde. Aleluia. E como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como se fosse uma coisa pequena. Pequena para Deus. O que Isaías está querendo dizer é que as nações, com suas armas destrutivas, com seus exércitos poderosos, eles não conseguem lutar contra Deus, nem impedir a realização da sua vontade. Para Deus, as nações, todas elas juntas, são como uma gota de água num balde, uma gotinha dentro de um balde seco assim, e como uma poeira em cima de uma balança, que não interfere em nada no peso. Você já viu alguém reclamar porque tem um pingo de água dentro do balde? Está pesado. Já viu alguém reclamar porque deu um vento e caiu uma poeirinha assim na balança? Ei, limpa a balança, senão ela vai pesar mais. Já viu isso? Aí Deus disse: as nações para mim, elas tentando combater, tentando lutar contra mim, elas não são nada. É como uma gota d'água dentro de um balde. É como poeira em cima de uma balança. Nem faz peso. Eu nem preciso fazer esforço. Eu lembro, irmão, de uma piada. Mas eu gostei dessa piada. Diz que um elefante, ele saiu. Um elefante saiu no meio do mato, né? No meio da mata. De repente ele pisou em cima de um formigueiro. As formigas ficaram com raiva e disse: vamos pegar esse elefante aqui. Aí as formigas começaram a subir no elefante. O elefante só fez se balançar assim, irmão. As formigas todas caíram. Aí ficou só uma presa aqui no pescoço do elefante. Uma formiga minúscula. As outras formigas, quando olharam lá de baixo, caíram no chão, né? Olharam de baixo e viram aquela agarrada no pescoço do elefante. Começaram a gritar: enforca, enforca, enforca. O que é uma formiga, irmãos, para enforcar um elefante? O que são as nações para combater contra o Deus omnipotente?
adormeceram, os reinos se moveram e Deus correu? Não, Ele só precisou levantar a sua voz e a terra se derrete. Aleluia! Aleluia! Esse é o poder de Deus. O que Isaías quer dizer é que o Deus que é Senhor sobre a criação, Ele também é o Senhor da história. O ajuntamento das nações no presente para a nova ordem mundial. Já ouviu falar nisso? A nova ordem mundial? As nações estão se juntando para isso. Uma nova ordem mundial. O aumento da maldade e os projetos contra Deus, contra o cristianismo. A gente diz, meu Deus, como os cristãos estão sendo perseguidos, são censurados. Hoje as postagens dos cristãos são até censuradas nos meios sociais, nas redes sociais. O YouTube analisa tudo. Qualquer coisinha que você fala sobre pecado, qualquer coisa que mexe com o povo, ela já... Isso acontece. Os projetos, as leis humanas, as nações estão se reunindo. E a gente diz, meu Deus, teus projetos não vão se concretizar. Na nossa mente, estariam se concretizando se nós víssemos uma grande conversão de pessoas em massa. Mas o que está acontecendo é que o ciclo está se fechando. Está se fechando contra a igreja. E aí, os propósitos de Deus, os projetos de Deus estão sendo frustrados? Não. Isso não interfere em nada nos propósitos soberanos de Deus. Um dia, irmãos, se cumprirá o que está escrito em Apocalipse 19. O céu vai se abrir e nós veremos, irmãos, um cavaleiro montado num cavalo branco, seus olhos como chama de fogo, a sua boca sairá uma espada para ferir as nações. Ele destruirá os exércitos de Satanás, vai reinar sobre a terra e o seu nome se chama Fiel e Verdadeiro. Sabe por que o nome dele é fiel e verdadeiro? Porque nada vai interferir os planos e as promessas dele. Ele cumprirá todos os projetos que prometeu àqueles que forem santos e fiéis, e ninguém conseguirá impedir o plano de Deus. Glória a Deus. O que ele já determinou acontecerá. Os versículos 16 e 17 de Isaías tratam da grandeza incomparável de Deus. Veja só o que diz o texto. Isaías 40:16 diz: olha só a grandeza de Deus, não tem comparação. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais são suficientes para holocaustos. O que é que o profeta aqui está dizendo? O Líbano, irmão, o Líbano ainda é, né? Mas no tempo, ele era um território muito famoso pelas suas paisagens naturais. Ele era muito explorado pelos povos antigos, os babilônios, os assírios, para a extração da madeira. Havia muitas árvores no Líbano, tá? E essa madeira era extraída de lá do Líbano para a construção de casas, de embarcações, e até mesmo o templo de Salomão foi construído com madeira tirada das árvores do Líbano. O que o profeta Isaías está dizendo aqui é o seguinte: está vendo a grande floresta do Líbano? Para Deus ela é pequena. Para Deus ela é pequena. O profeta Isaías está dizendo: se vocês pegarem todas as árvores do Líbano, usar essa madeira e pegar todos os animais que houverem lá no Líbano e sacrificarem a Deus esses animais e queimar esses animais com a madeira em holocausto para Deus, isso não chega nem perto daquilo que ele merece. Deus é incomparável. É isso que Isaías está dizendo. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos serem oferecidos a Deus. Versículo
nações são como nada perante Ele. As nações são como nada perante Ele. Ele considera essas nações menos do que nada e como uma coisa vã, fútil. É assim que as nações são para Deus. O que Isaías aqui está dizendo é: se todos os seres humanos fossem juntados e comparados a Deus em valor, as nações seriam menos do que nada diante do valor de Deus, diante da grandeza de Deus. Aí está a gente, os vermezinhos, coisas insignificantes, se achando melhores umas do que as outras, não é? Ah, só erra comigo uma vez, depois disso não tem perdão não. Aí você é o vermezinho e Deus dizendo assim: eu perdoo você, eu te perdoo, você errou tantas vezes, mas eu ainda amo você e perdoo pelos seus pecados. E a gente, um vermezinho com orgulho, um orgulho terrível, achando que Deus precisa da gente. Não é isso? Deus não precisa da gente. Você está aqui porque você precisa de Deus. Você está aqui porque é Ele quem preenche a tua alma vazia. Tu podia estar lá no mundo, nas drogas, no pecado, preso nos vícios, na prostituição, sentindo vazio, sem desejo de viver, querendo morrer. Mas Deus teve tanta misericórdia de alguém tão pequeno e insignificante como você. Ele te perdoou, te purificou, encheu você da presença dEle. E você está aqui, um crente alegre e cheio da graça de Deus. Comparado a Ele, você é nada. Versículo 18. Deus então pergunta: a quem pois? A quem pois fareis semelhante a Deus? Isaías perguntando: quem é que vocês fazem semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Com que vocês vão comparar Deus? Com o quê? Há alguma coisa que você poderia utilizar para comparar a Deus? Se nós somos menos do que nada diante dele, com o que nós o compararíamos? Se Deus ele é incomparável, irmãos, em sabedoria, em poder, em grandeza de valor, o que Isaías está perguntando é: o que você utilizaria para representar Deus, aquilo que Ele é? O que você utilizaria? Versículo 19 e 20, o artífice grava a imagem e o ourives o cobre, faz uma imagem de cobre. O artífice grava a imagem e o ourives a cobre de ouro. Ele faz uma imagem e tem que cobrir essa imagem de ouro, e cadeias de prata funde para ela. Próximo versículo. O empobrecido, pior ainda, o pobre, a pessoa que não tem condições, que não pode oferecer tanta coisa para fazer uma imagem mais bonita, mais sofisticada. Olha o que ele faz. Ele escolhe madeira que não se corrompe, né? Ele escolhe uma madeira, um materialzinho mais fraco. O outro fez um ídolo fundido. Esse aqui é um pedacinho de pau. Ele escolhe uma madeirinha melhor, mas um material mais inferior. O artífice sábio, ele busca um artesão, um camarada que saiba esculpir, que saiba fazer direitinho, para gravar uma imagem nessa madeira que não pode mover. O que o profeta Isaías aqui está dizendo, irmãos, é que isso não compara-se a Deus. Isso não tem nenhuma semelhança com Deus. E isso não parece com Deus em nada. Vocês querem me comparar com o quê? Isaías diz: vocês querem
Aí o homem faz, vamos fazer umas correntinhas bonitinhas, de prata, de valor, vamos fazer para segurar a imagem. Aí Deus diz, vocês estão fazendo isso? Querem me comparar com um ídolo criado pelo ser humano, revestido de ouro para ficar bonito e rodeado com correntes de prata para não cair? É isso? Vocês estão me comparando com isso? Vocês acham que isso representaria Deus? Olha o versículo 21, o que o profeta vai dizer. Porventura não sabeis? Vocês não sabem? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Olha que linguagem difícil, não é? Que Isaías está utilizando aqui. O que foi que Isaías quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: vocês não sabem? Vocês não aprenderam que o mundo foi criado? Desde o princípio do mundo, os fundamentos da terra, o mundo, a terra, isso foi criado? Vocês não aprenderam isso, não? Vocês não sabem quem foi que criou ele, não? Para você estar comparando o Criador com criaturas, com objetos criados, fabricados pelo homem? Vocês não sabem disso, não? Vocês não aprenderam? Não ouviram? Ninguém ensinou isso para vocês? A própria criação não ensinou isso para vocês? Ela não revelou para vocês que ela é obra das mãos de Deus? Salmos, o capítulo 19, o versículo 1. Olha o que o salmista vai dizer. Salmos, capítulo 19, o versículo 1. Ele diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia que é obra das suas mãos. Quando o ser humano ele olha para os céus, quando ele olha para o firmamento, ele vê as coisas tão organizadas, eles veem tudo tão direitinho para que haja vida na terra, que ele diz, só pode ter um ser inteligente que organizou tudo isso. Só pode haver. Alguém teve que fazer isso. Não é possível que isso veio do nada. Uma vez o cara ouviu uma história, né? O camarada era ateu e um cristão trouxe uma maquete, né? Trouxe uma maquete. E ele estava admirando aquela maquete, o ateu. Que maquete bonita! Olha só! Maquete da natureza, coisa mais linda, os animais, as árvores ali. Que coisa bonita! Quem fez isso, hein? Olha só, ele já foi perguntando quem fez isso, né? Aí o cristão ele disse: surgiu do nada. Claro que não, ele disse. É claro que não. Como é que você sabe que não foi? Surgiu do nada. Não surgiu do nada. Mas como você sabe? Ele disse: estou vendo as coisas organizadas e aí é só uma mente inteligente para fazer uma coisa dessa. Ele disse: é a mesma coisa. Será que você não consegue olhar para a natureza, para o universo? Você vê o sol, uma bola muito grande, não é? A tantos quilômetros de distância da Terra. Não pode se aproximar muito. Se aproximar, a Terra se queima. A Lua é menor, ela é mais próxima da Terra. Mas também não pode se aproximar muito da Terra, porque senão provoca marés e destrói a Terra. A Terra fica congelada, fica gelo puro, impossibilitando a existência. Quem foi que colocou o Sol grande, uma distância maior, a Lua menor, uma distância mais perto da Terra? Uma mente inteligente projetou tudo isso para que houvesse vida aqui na Terra. Isaías está dizendo: vocês nunca aprenderam isso, não? Vocês nunca olharam para a criação e elas não ensinou isso, não? Que ela foi criada por Deus. Vocês querem comparar Deus com imagem? Observe, irmãos. Veja essa cadeira. Uma coisa tão simples, de plástico, não é? Uma coisinha bem simples. Por que essa cadeira, ela não tem essa altura? Por que ela não tem essa altura? Porque não tem gente dessa altura para sentar. Projeção. Isso aqui foi bem projetado.
quanto uma casa, porque não foram feitas para esse propósito. A mesa tem a medida certa, as cadeiras têm a medida certa, porque uma mente inteligente projetou tudo para que fosse dessa forma. Quando nós olhamos para a natureza, tudo funcionando da forma correta, a gente só pode olhar e dizer: eu me curvo diante da grandeza do Criador. Nenhum projeto, por mais que o camarada seja um grande cientista, ele não cria vida, ele não cria seres tão bem feitos, perfeitos, um ecossistema como o que nós temos. Nada disso. Somente um Criador é a explicação para um universo tão organizado e ordenado. É isso. Os céus, quando você olha, eles manifestam a glória de Deus. E o firmamento, a atmosfera, quando você olha, anuncia que é obra de suas mãos. Olha o que o Jó falou. Jó capítulo 12, versículos 7 a 9. Olha o que Jó vai dizer. Jó capítulo 12, versículos 7 a 9. Ó, isso aqui é maravilhoso. Jó, muita gente hoje teria raiva, né? Ela disse assim: vai perguntar para aquele animalzinho ali, que ele vai te dizer. Vai pergunta para a terra. Jó diz: ó, vai, pergunta agora para as animárias, e cada uma delas vai te ensinar. Elas vão te ensinar. Pergunta às aves dos céus, vai lá onde estão as aves, pergunta a ela, e elas vão fazer você saber. Vai perguntar. Próximo versículo. Jó diz: ou então fale com a terra, peça a ela para ela lhe explicar, e ela vai te ensinar. A terra não tem boca, mas ela vai te ensinar. As aves não falam, mas vão te ensinar. Ele diz: e até os peixes que estão debaixo da água, pergunta a eles e eles vão te contar. Contar o quê? Próximo versículo. Quem não entende por todas estas coisas que foi a mão do Senhor que fez tudo isso? Foi Deus quem criou. Tem um Criador. É isso. Observe a ordem, observe as coisas organizadas, e você vai ver que tem uma mente inteligente. Foi isso que Jó quis dizer. Aleluia. Ele criou tudo, irmãos. Isaías diz: Deus criou tudo. Aí vem vocês querendo comparar Deus com um objeto criado. Não. É com isso que vocês querem comparar Deus? Versículo 22 de Isaías 40. Olha o que o profeta Isaías vai dizer. Isaías capítulo 40 e o versículo 22. Ó, Isaías diz: Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Olha só que coisa maravilhosa. Ele está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como se fossem gafanhotos, pequenos como gafanhotos. Deus olha para os seres humanos, em vez de nós vermos assim nessa medida, Deus olha e vê como se fossem os gafanhotos. Você vê aquela multidão de gafanhotos, um gafanhoto pula para cá, o outro voa para lá, e Deus olhando e observando a terra e os seres humanos se agitando, parecendo um monte de gafanhoto se movimentando. É assim que Deus vê a pequenez do ser humano. Ele é o que estende os céus como se fosse uma cortina e os desenrola como se fosse uma tenda para neles habitar. O que Isaías está dizendo aqui é que Deus está sentado acima da atmosfera, acima da sua criação, acima da atmosfera da terra, como se um rei estivesse assentado no seu trono governando todas as coisas.
pessoas querem comparar Deus com um ídolo que não se move, que precisa ser sustentado com correntes para que não caia. Olha a comparação. Versículo 23 e 24. Olha o que o profeta vai dizer. Ele, é o que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. 24. E não se plantam, e nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado, sopra sobre eles e secam-se, e um tufão com uma pragana vai levar eles. O que é que o profeta Isaías aqui está dizendo? Que os príncipes e os juízes da terra, com todo o seu poder e autoridade para Deus, não são nenhuma ameaça. Não ameaça Deus, não é nada. São tão frágeis para Deus, os poderosos da terra, são tão frágeis para Deus quanto o broto de uma semente. É bem frágilzinha, não é? Mal acabou de sair a raiz daquela sementezinha, ela não tem nenhuma resistência, facilmente pode ficar ressecada pelo sol e ser levada pelo vento como se fosse palha. Aí os homens pensam que podem desafiar a Deus, se achando poderoso, achando que pode desafiar a Deus, achando que é melhor do que Ele. E Deus diz: meu Deus, você é uma semente que acabou de sair um broto, você seca facilmente, só um ventozinho você já se resseca, e o vento já te leva como se fosse palha seca. Daniel capítulo 2 e o versículo 21, olha só o que Daniel vai dizer para aqueles que se acham poderosos, para aqueles que se acham que têm algum poder, que mandam e que desmandam. Olha só o que Daniel diz. Não é nada para Deus. Ele muda os tempos e as horas. É Ele quem remove reis, e é Ele quem estabelece os reis. Deus não tem medo, irmãos, do homem. Deus não tem medo da autoridade de homens, não tem medo da autoridade de príncipes. Ele não tem medo de qualquer pessoa poderosa que se levantar contra Ele. Ninguém tira Deus do seu trono, ninguém lhe arranca o cetro e nem a coroa. É Ele quem muda o tempo, Ele muda as horas, é Ele quem coloca e é Ele quem tira, é Ele quem humilha e é Ele quem exalta. É Ele. 40:25 de Isaías. Olha só, Deus, através do profeta, vai fazer novamente a pergunta: a quem, pois, me farei semelhante, para que eu seja semelhante? Diz o santo. Vocês estão me fazendo semelhante. Vocês me fazem parecido com o quê? Para que eu seja parecido. Diga aí, com que vocês me comparariam? Me comparem com alguma coisa? Quem pode ser comparado ao nosso Deus, irmãos? Deuteronômio capítulo 4, versículo 39. Olha o que Deus vai dizer, irmãos. Deuteronômio 4:39. A quem nós vamos comparar Deus? Deus vai dar essa resposta. Deuteronômio 4:39. Deus disse: pelo que hoje tu saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Não há como comparar o nosso Deus. Aleluia! Versículo 26 de Isaías 40. Olha só o que o profeta vai dizer. É bem difícil de entender essa partezinha aqui, mas ela é a chave para aquela partezinha tão conhecida que vocês sabem, né? Jovens, os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Começa aqui para você entender. Diz: levantai ao alto os olhos, veja quem criou estas coisas. Olhe para cima, veja tudo. Quem criou essas coisas?
sabe a quantidade certa de estrela. Ele criou elas. E tem uma coisa, Ele deu nome a cada uma delas. Os cientistas não sabem a quantidade de estrelas. Eles não sabem. Podem pesquisar. Eles vão dar situar tantos bilhões, entre tantos bilhões e tantos bilhões. Ela dá uma diferença entre 2 e 3, entre bilhões. Está entendendo? É essa a quantidade de estrelas. Eles não sabem dizer, mas o meu Deus sabe. Ele fez todas elas na quantidade certa. Ele vê todos os dias essas estrelas. E tem uma coisa, se você perguntar, Ele diz: o nome daquela é tal, o nome daquela outra é tal, o nome daquela que brilha mais é tal. Eu sei o nome de todas elas. Fui eu que as fiz. Então o que o profeta está dizendo, quer dizer aqui, é que olhe para a criação de Deus. Veja o seu poder de fazer todas essas coisas e manter elas em pleno funcionamento. Deus está dizendo, através do profeta, nada está fora do seu domínio. Olha um exemplo, meu exército, as estrelas que Ele criou elas na quantidade certa. Sabe o número exato delas? Elas são para Ele, as estrelas são para Deus como um exército, que quando Ele dá ordem, todas elas vão ao seu encontro e nenhuma delas falta. Nenhuma delas é esquecida por Ele ou está fora do seu controle. Ele sabe até o nome de cada uma delas. É agora que esse versículo vai dar sentido ao próximo. Próximo versículo, 27. Então por que? Deus pergunta através do profeta. Então por que? Pois tu dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel. Por que vocês dizem? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Vamos compreender o versículo? É um pouquinho difícil, não é? Imagina a gente estudando o sofrimento, para entender esse texto. Aí a gente chega aí com os irmãos. Ou dormir. Vamos lá. Olha só o que o texto vai dizer. No versículo 27. Porque pois dizes ao Jacó, e tu falas ao Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo, o meu direito, a minha causa, Ele deveria ser em favor da minha causa, mas isso Ele passa de largo, Ele não quer resolver o meu problema. É isso que os judeus, os israelitas estavam dizendo: passa de largo pelo meu Deus. O fato, irmãos, veja só, o que foi dito anteriormente, o fato de Deus ser apresentado como grande, como incomparável, como soberano, enquanto a humanidade foi descrita aqui como pequena, insignificante, como uma gota de água num balde, como poeira em uma balança que não faz nem peso, como gafanhotos e menos do que nada comparado a Deus. Isso fez com que o povo de Israel então parasse para pensar e dissesse: peraí, quem somos nós então? Quem somos nós para que Deus se importe com o nosso sofrimento? Se nós não somos como nada, quem somos nós para Ele olhar para a gente e fazer alguma coisa? Deus não se importa conosco. Era isso que eles pensavam. Nós somos pequenos demais e insignificantes para Ele. É a esse questionamento que o versículo 26 Deus vai responder. No versículo anterior, Deus vai dizer o quê? Peraí, vocês estão dizendo, eu sou insignificante, né? Eu sou como pó numa balança que não serve para nada. Eu sou como água, uma gota d'água no balde, insignificante. Diante de Deus eu sou considerado como nada. Então Deus não se importa comigo. Aí Deus diz: não, você não viu o que eu acabei de dizer no versículo 26? Se eu sei o número das estrelas, se eu sei o nome de cada uma delas e mantenho todas elas em pleno funcionamento,
está oculta para Deus. Deus não está me vendo. Deus não consegue me ver. Deus não percebe o que eu passo. Deus não está olhando para mim. Meu Deus. Eles também poderiam pensar, irmãos, que o fato de Deus, de tudo que foi dito, de Deus estar supervisionando a criação, significasse que ele estava sobrecarregado e ocupado demais. Por isso, Deus não percebeu o que eles estavam passando para lhe ajudar. Olha o povo, não, está vendo aí que o profeta disse? Que Deus criou todas as coisas, Ele chama as estrelas, Ele está ocupado em manter a criação, em manter tudo sob o controle. Então Deus está ocupado demais, gente. Eu acho que Ele está até cansado, bichinho. Então Ele não nem percebeu a gente. Tanta ocupação, não é? Já viu pessoas dizendo isso? Oh, mulher, eu nem te vi, eu passei na rua, mas eu estava cheio de coisa na cabeça, tinha tanta coisa para fazer, como se Deus fosse do mesmo jeito. Cansado, ai, não dá para ajudar, mas nem estão percebendo. Estou ocupado demais. Era isso que eles pensavam. O meu caminho está encoberto ao Senhor. Deus não está me vendo, não está vendo o meu sofrimento. Meu Deus. O profeta então vai responder no versículo 28. O profeta então vai dar a resposta. Olha só o que o profeta vai dizer, irmãos. Ó, tu não sabes? Aleluia. Olha o que o profeta diz. Tu acha que Deus está cansado? Nem percebeu você de tanta ocupação? Aí o profeta diz, tu não sabes? Tu não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele nem se cansa, nem se fadiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. O profeta está respondendo assim, ó, não é que Deus esteja ocupado demais. Talvez Ele não queira que você saia dessa situação. Talvez Deus não queira que você saia agora do seu sofrimento. Ele pode ter propósitos maiores do que você possa compreender. Por quê?
descansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Entenda aqui, irmãos, o que você precisa não é sair dessa fase difícil que você está. O que você precisa não é sair das lutas em que você está. Não. Todo mundo quer. Ninguém quer estar em problema, não é? Só que Deus permite que essas coisas aconteçam. Ele está no controle de tudo isso. Acontece porque Ele permite. É porque Deus não tira. Ah, Deus é impotente. Ah, eu sou insignificante demais, Deus não está olhando para mim. O profeta já desfez tudo isso. Ah, Deus está ocupado demais. Deus está ocupado demais, deve estar cansado. Não, pelo contrário, é Ele quem dá forças. O que Deus quer, irmãos, não é que você ainda saia dessa fase difícil. O que você precisa não é sair do problema. O que você precisa é renovar as suas forças em Deus e viver na dependência do seu poder, do seu auxílio, mesmo na dor, no aperto, no sofrimento. Confie no Senhor, espere no Senhor. Ele vai te dar o renovo para você correr, para você voar e para você andar sem se cansar nesta luta. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo passou por um período aí de sofrimento que ele chamava de espinho na carne, né? Que ele não entendia o porquê, depois foi que ele entendeu que era para que ele não se exaltasse. Você está vendo que o crente às vezes sofre para que não se exalta? A gente nem pensa, é o cano, não é o cano, é Deus que está permitindo. Ah, é o diabo, pode até ser, o diabo pode até vir, mas Deus está dizendo, eu permiti, igual eu fiz com Jó. Eu permiti, igual eu fiz com Jó. Para quê? Para que você não se exalte. Tem crente que só é crente de verdade quando está no sofrimento. Não é verdade? Tem gente que só é crente de verdade quando está no sofrimento, quando Jesus quer, ai, oh Jesus, tem misericórdia, né? E haja oração, e consagração, e tudo. Ele faz tudo isso. Aí quando acaba a luta, aí pronto, ele para. Ele não busca mais a Deus, ele não ora mais, ele não faz leitura da Bíblia. As pessoas não são assim? Você já viu? Já viu pessoas? Eu estava sentindo uma tristeza tão grande, eu vou hoje assistir o culto na igreja. Aí terminou a tristeza, sai, pronto, vai embora para casa, não volta mais, não aparece mais. As pessoas são assim, elas querem que seja como um remedinho rápido. Tomou, passou. Tomou, passou, não preciso mais. Só tomo remédio quando estou com dor de cabeça. Só vou para a igreja quando estou com dor de cabeça. Só quando estou na aprovação. Só busco a Deus quando estou no sofrimento. Aí Deus diz, não, eu tenho propósito no sofrimento. Fazer com que você seja crente de verdade. Porque na bonança você não está sendo. É isso que Deus faz. Paulo com espinho na carne. Ele diz, um mensageiro de Satanás vindo para me esbofetear. E ele disse, eu orei 3 vezes ao Senhor, dizendo, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Só 3 vezes. Não é que a gente ora direto, né? Isso é bom. Mas Paulo só foi 3 vezes. Orou uma vez, esperou, nada. Aí, sofrimento na vida de Paulo. Aí ele foi orar a 2ª vez, Senhor, tira esse espinho da minha carne, Senhor. Nada. Passou a temporada de sofrimento, ainda arrochando Paulo. Aí Paulo vai a 3ª vez, tira, Senhor, esse espinho da minha carne. E a resposta é, não, tiro não, senão você vai se orgulhar. Tiro não, para que você seja mais crente. Tiro não, eu quero que você seja santo. Eu quero que você entenda que o poder, a glória é minha e só eu que te dou fortaleza. Ele diz, não tiro, a minha graça basta para você. A minha graça te basta para você suportar. Não tiro. Por que o Senhor não tira? Aí ele diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Você não é fraquinho? É, mas em mim, em você, está o meu poder. Eu opero em você. Eu dou poder a você. Eu ajudo você. Eu sustento você. Eu guio você. Eu
sofrimento a Ele. Eu não entendo direitinho agora não, porque está sendo ruim para mim, eu estou achando ruim. Mas tem uma coisa, eu vou ficar até o fim, porque eu quero saber qual é o projeto, qual é o resultado, qual era o plano do Senhor, que o Senhor queria fazer na minha vida, através desse sofrimento. Está doendo, está machucando, mas me dê graça, Senhor, me dê graça, e eu vou até o fim, tendo minhas forças renovadas por Ti. Aí Paulo então diz, se é assim, se o Senhor está me dando graça, então, se o Teu poder está se aperfeiçoando na minha fraqueza, então, de boa vontade, não é de má vontade, Paulo diz, de boa vontade, então, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Eu vou achar bom nessa minha fraqueza. Por quê? Porque para que em mim habite o poder de Cristo. Não tem coisa melhor, irmão, do que um crente fraco, do que um crente que não resolve as coisas na base da bala, da peixeira, na base da mão, da mãozada, do murro. Não, demonstra-se um crente fraco. Eu não vou fazer nada, eu vou suportar, e é o Senhor que vai me dar graça. Meu poder vai se aperfeiçoar na minha fraqueza, Deus. Eu vou me gloriar neste sofrimento, para que o Teu poder habite em mim. Glória a Jesus. É isso que eu vou fazer, ó Senhor. Efésios, versículo 10. Olha o que Paulo vai dizer. Pelo que? Paulo diz: irmãos, eu sinto prazer nas minhas fraquezas. É coisa de doido. Eu sinto prazer nas minhas fraquezas, incapacidades, nas injúrias. Olha, eu sinto prazer nisso, nas injúrias, nas minhas necessidades. Tu sente prazer nas necessidades que tu passa? Tu sente prazer nisso? Tu entende nisso? Que aí está um projeto de Deus para trabalhar na tua vida? Você sente prazer nessas coisas? Oh, Senhor, estou alegre. Está tão difícil para mim, mas eu sei que o Senhor tem um projeto. E tem uma coisa: enquanto o projeto não se concretizar, enquanto ele não se realizar, eu estou feliz, porque o Teu poder habita em mim, atua em mim, me ajuda, me sustenta, me fortalece, me renova. Paulo diz: eu sinto prazer em tudo isso, fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, quando não há nada em mim, eu já usei todos os meus esforços para vencer o problema, já tentei de tudo, não consegui. Quando eu vejo que eu sou fraco, que não há mais nada em mim que eu possa dizer, fui eu que mexi os dedinhos ali e deu certo. Quando eu digo, não tem mais nada para me fazer, é só o Senhor agora. Aí Paulo diz, é aí que eu sou forte. O poder de Deus atua em mim, sem me deixar orgulhoso. Sem me deixar orgulhoso. Já viu aqueles crentes super poderosos, super poderosas? Faz um aviãozinho, é cheio do poder. Aí eu botei minha mão e tem tanta cura. É? Não. O poder de Deus deixa as pessoas humildes. Fazem elas reconhecerem que são fracas. Viu? Faz elas reconhecerem que são fracas. Último versículo para a gente terminar. Efésios capítulo 6 e o versículo 10. Olha só